Olá, estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Tecnologia Eficiente. O meu nome é Sérgio Eduardo, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, mestre em energia e doutorando na área de energia. Eu vou dar continuidade ao vídeo anterior sobre conforto térmico. Eu vou criar, no caso, uma pequena série com 4 ou 5 vídeos, falando sobre aspectos muito importantes, sobre variáveis e informações que você deve conhecer bem para que possa criar um modelo mais ideal que represente bem a sua edificação. Hoje, para esse vídeo 2, estarei apresentando para vocês variáveis do conforto térmico e radiação solar. Bom, eu já havia apresentado uma definição sobre conforto térmico no vídeo 1. Nesse vídeo eu trago uma nova definição. O conforto térmico é definido pela sensação de bem-estar relacionado com a temperatura. Trata-se de equilibrar o calor produzido pelo corpo com o calor que perde para o ambiente que o envolve. A temperatura interna do corpo humano mantém-se constante. Essa vai ser a definição que iremos trabalhar hoje. Para que essa definição possa ser verdadeira, precisamos dispor de mecanismos termorreguladores. O que seriam esses mecanismos? São formas, podem ser biológicas, culturais, instintivas, tecnológicas, que utilizamos de modo a manter a nossa temperatura interna num nível agradável, não muito baixo e obviamente não muito alto, e que permita continuarmos vivendo e que as nossas funções vitais funcionem otimizadas, tudo bem? Esses mecanismos eles são ativados de maneira a se evitar perdas térmicas ou aumentar a produção de calor. Vamos fazer primeiramente uma análise em relação a ambientes frios. O primeiro tipo de mecanismo termorregulador que o ser humano apresenta é a vasoconstrição periférica. Então, os vasos próximos à pele se contraem, enquanto os vasos mais próximos aos órgãos internos vão se dilatar. Isso porque, quando esses vasos próximos à pele se contraem, você vai evitar perda de calor para o ambiente externo. Lembre-se, nós estamos no ambiente frio. E, ao se dilatar próximo aos órgãos internos, você garante um fluxo adequado de sangue e um aquecimento ideal, obviamente até um nível X de temperatura. Passando desse nível X, você terá que dispor de outros mecanismos. A segunda forma, o segundo mecanismo termorregulador é o arrepio, que nada mais é que um movimento muscular que vai aquecer a pele por atrito. Além disso, ele aumenta a rugosidade da sua pele, que também vai aumentar a dificuldade da perda de calor pela pele para o ambiente externo. Temos também o aumento do metabolismo, que pode aumentar entre 30% a 100%, e que vai se manifestar pelo tremor de músculos, que aumenta também o calor interno, compensando parcialmente as perdas de calor para o ambiente externo. Além disso, podemos ter mecanismos do tipo instintivo, como curvar o corpo, que vai fazer com que você reduza a área de exposição da sua pele, diminuindo a perda de calor. E mecanismos culturais, esfregar as mãos, de forma a produzir calor, assoprar as próprias mãos, de forma a aumentar essa produção de calor, ingerir uma bebida quente, utilizar roupas adequadas para a estação ou para o local onde você se encontra. E, por fim, o principal, que é a criação de abrigo. Já para ambientes quentes, quais seriam esses mecanismos termorreguladores? Bom, temos a vasodilatação periférica. O que é isso? Aumentando a temperatura da pele, você incrementa as perdas de calor por convecção e por radiação para o ambiente externo, porque nosso objetivo agora é reduzir o calor interno. O suor também é uma dessas maneiras, os poros vão aumentar a produção do suor, porque ele já ocorre naturalmente, o que incrementa as perdas de calor. Você tem que reparar também o seguinte, algo muito importante. Quando a temperatura aumenta muito, ou quando o ar está muito úmido, o suor não pode ser totalmente evaporado. Ele fica na superfície. Tá? Temos também mecanismos instintivos. Por exemplo, o uso de rios ou sombra, você pode nadar, você pode ficar debaixo de uma sombra procurando um local um pouco mais fresco.
culturais, como o uso de ventilação, tecnologia, né, como ar-condicionado e outros meios. As variáveis do conforto térmico relacionado ao ser humano são principalmente a atividade física, que vai influenciar no calor gerado pelo metabolismo, né? Repare uma informação muito importante. Um homem adulto ele apresenta 1,8 metro quadrado de superfície corporal. Já uma mulher adulta, em média, 1,6 metros quadrados de superfície corporal. Ah, mas por que isso é importante? Porque o ser humano também produz energia, tá? Não vou estar analisando, obviamente, a energia que é utilizado para mover os nossos músculos, para o nosso organismo funcionar, o seu cérebro com todo o processo químico, com todo o processo elétrico. Nós estamos falando, basicamente, aqui de calor que você perde para o ambiente externo. Tudo bem? Então, para cada atividade que você está realizando, você vai gerar e dissipar uma quantidade X de energia. No caso, essa unidade, essa variável, é dada em watts, que é a unidade de potência. Tá? A potência ela está relacionada basicamente, ou principalmente na maioria das literaturas, com a realização de trabalho. Tá? E a unidade dela é o watt. Então, quando você está dormindo, você consome ou perde necessariamente 80 watts. Ler 90 watts, andar 300 watts, digitar 130 watts, carregar peso 470 watts, jogar basquete 800 watts. Isso aqui são apenas alguns exemplos, tá? Que foram extraídos, desculpa, era para ser ISO 7730, não isso. Foi um erro na hora de colocar, ele colocou um S a mais, tá? A ISO 7730 de 2005. Nós temos para o ser humano uma unidade de metabolismo que é chamada de MET, tá? Que representa um valor de uma pessoa relaxada. Um MET é aproximadamente 58,15 watts por metro quadrado de área de superfície corporal. Ah, mas como isso funciona? Você pode pegar um valor, por exemplo, de 80 watts, tá? Que é o que você gasta aproximadamente ao dormir. E se você é um homem ou uma mulher, você vai dividir por 1,8 ou 1,6. E você vai descobrir o quanto você consome em watt por metro quadrado. E esse valor é considerado MET, só que o MET é dado apenas por 58,15, tudo bem? Caso você precise descobrir, né, necessariamente a área de superfície do corpo de uma pessoa, você pode estar utilizando essa fórmula de Du Bois. A DU é igual a 0,202 vezes m elevado a 0,425 vezes L elevado a 0,725, onde a DU é a área de superfície do corpo, que é dada em metros quadrados, m é a massa do corpo, em quilogramas, e L é a altura do corpo, que é dada em metros. Tudo bem? Ah, mas preciso usar isso daqui? Não, não necessariamente para o que nós vamos estar fazendo, tá? Mas é interessante podermos entender como funciona o metabolismo e como que ele acaba influenciando no ganho ou na perda de temperatura, ou seja, de energia, né, do próprio ser humano para o ambiente. Porque essa energia que nós estamos perdendo para o ambiente, se o ambiente for fechado, ele vai aquecer aquele ambiente. Note, por exemplo, o seguinte, está um ambiente, um local frio. A temperatura externa, vamos dizer, está com 18 graus ou até menos. Comece a inserir pessoas naquele ambiente. Você não precisa de muita coisa para aquecer. De acordo com aquela quantidade de pessoas, aquele ambiente por si só ele vai se aquecer. Porque você está perdendo calor para o exterior. Como esse calor não consegue se dissipar na atmosfera, se esse ambiente for fechado, esse ambiente ele vai se aquecer. E você vai precisar o que agora? De algo que permita resfriar o ambiente. Tudo bem? A vestimenta ela também é muito importante para poder definir a quantidade de energia que estamos dissipando, né? E de forma também a definir a resistência térmica daquele indivíduo.
né? Então, a vestimenta é grande responsável na sensação de conforto térmico. Essa variável de vestimenta é dada em clo, né, que é uma abreviação de clothing, que é vestimenta em inglês. 1 clo é igual a 0,155 metros quadrados, graus Celsius por watts, né? E esse valor de 0,155 equivale à resistência térmica de um terno completo, tudo bem? Quanto maior a resistência térmica da roupa, menor serão as trocas de calor com o meio. Ah, mas será que isso funciona? Pô, será que no deserto é eficiente eu estar utilizando uma roupa pesada que me cubra todo o corpo? Sim, porque você vai criar um microclima interno entre a sua pele e aquela roupa que vai ser diferente do microclima externo. Ou seja, você vai suar, esse suor vai se acumular na superfície daquela roupa e vai te dar uma pequena sensação de conforto, porque não vai estar tão quente como no ambiente exterior. Agora, se você estivesse praticamente nu, como nesse caso aqui, vai acontecer o quê? Você vai aquecer muito o seu corpo, você vai ter um ganho térmico muito alto por causa da radiação, e você vai perder água muito rápido, ou seja, você vai morrer por desidratação. Da mesma forma que uma roupa pesada ela é eficiente no calor, né? Por exemplo, o exemplo que eu citei do deserto, ele também é muito eficiente para ambientes frios. O conforto térmico, como havíamos definido anteriormente, ele também tem a ver com o conforto visual. Tá? Quais são os principais fatores desse conforto visual? Nível de iluminância, distribuição de iluminância, ausência de ofuscamento, contraste adequado, padrão de direção de sombras. O nível e a distribuição é o que? A quantidade de luz que você tem para que você possa exercer a sua tarefa a contento. Tá? A ausência de ofuscamento é aquele brilho exagerado que deixa um pouco cego, dependendo da situação, onde você tem um pouco mais de iluminação do que em outros. Aquela iluminação vai te chamar a atenção, vai sensibilizar a sua retina e vai te deixar ou parcialmente ou totalmente cego durante um determinado tempo. Tudo bem? Se for uma radiação muito intensa, obviamente que você pode perder a sua visão definitivamente, como é o caso de um arco elétrico. Um arco elétrico ele libera radiação principalmente ultravioleta. A visão humana ela não tem filtro nem para o infravermelho, nem para o ultravioleta. Então, o que acontece normalmente no arco? Você perde a sua visão num período de 3 minutos, isso para quem deu muita sorte, definitivamente. Tudo bem? Um contraste adequado para que você possa definir melhor aspectos de silhueta, de cores, e um padrão de direção de sombras. Bom, aqui nós temos em relação à iluminância, né? Ela também vai variar de acordo com a idade da pessoa, o período do dia, o tipo de ambiente. A unidade dela é o lux, tá? E nós temos algumas classificações, né? Uma iluminância baixa é dada entre 100 a 200 lux. Ela serve para quê? Circulação, reconhecimento facial, leitura casual, armazenamento, refeição, terminais de vídeo. Uma iluminância média é dada entre 300 a 500 lux. Nós temos, por exemplo, leitura e escrita de documentos com alto contraste, participação de conferências. E uma iluminância alta de 500 a 1000 lux. Leitura, escrita de documentos com pequenas fontes e baixo contraste, desenho técnico. Então, eu tenho que criar um ambiente com uma iluminância adequada, que atenda às necessidades, né, do morador da edificação, da escola, do shopping, não sei qual edificação que você está trabalhando. Esse valor é importante também pelo fato do que, quanto maior a iluminância, obviamente que utilizando iluminância artificial, né, no caso de lâmpadas, nós também vamos gerar calor, produção de calor, que vai aumentar a temperatura da nossa edificação. Por outro lado, onde que nós temos uma maior iluminância que vai gerar a menor quantidade de calor? A luz natural, a luz do sol. Só que se eu deixar entrar muita radiação, né, solar na minha edificação, vai causar aquecimento, como foi explicado no vídeo anterior. Então, eu tenho que chegar num equilíbrio entre a parte da minha iluminação, assim como da climatização, para que eu tenha eficiência em ambas.
O contraste, ele é a relação entre a luminância ou brilho de um objeto e de seu entorno. E o ofuscamento é um desconforto ou perda na visibilidade devido a uma grande ou rápida variação da iluminação. Vamos falar um pouquinho sobre variáveis climáticas, tá? Por que isso é importante? Quando você for fazer a sua simulação, você vai ter que abaixar algum arquivo climático para que possa ser utilizado e que represente bem o local aonde você mora, aonde você está realizando o seu estudo, né? Nós temos alguns tipos de variáveis climáticas. Então, essas variáveis, primeiramente, elas são quantificadas em estações meteorológicas. Elas visam descrever características gerais de uma região, a exemplo, né? Nuvens, temperatura, ventos, umidade, precipitação, período de sol, tudo bem? Esses dados climáticos, né, principalmente esses que são mais difundidos no Brasil, eles são normais climatológicas, que são publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia ou pelo Departamento Nacional de Meteorologia, tudo bem? Então, o primeiro arquivo que normalmente você encontra é esse arquivo aqui, o TRAI, que quer dizer o quê? Test Reference Year. Ano referencial de teste, tá? É uma base de dados muito precisa, que faz uma análise de 30 em 30 anos, por isso demanda muito tempo para se criar um arquivo desse, tudo bem? E ele te dá uma grande precisão de dados. O problema do arquivo TRAI é que ele está disponível apenas para 14 cidades, tudo bem? E o que eu faço então no caso? Ou você você mora numa cidade, você está analisando uma cidade que está próxima de uma dessas grandes cidades, que faz parte desse arquivo TRAI, e você utiliza na sua simulação, vai dar uma diferença, pouca coisa, ou você vai ter que utilizar um outro arquivo climático, tá? Que outro arquivo climático eu posso estar utilizando? Eu tenho o TMY, que quer dizer Typical Meteorological Year, né? Eles são desenvolvidos pelo SWERA, Solar and Wind Energy Resource Assessment, pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pelo Lab Solar da UFSC. Tudo bem? É um outro tipo de arquivo que você também pode estar utilizando. Infelizmente, também existem poucos arquivos. O que você vai encontrar em grande quantidade é esse arquivo aqui, ó, o INMET. Né? É um conjunto de arquivos que foi elaborado pelo professor Maurício Roriz, a partir de dados horários registrados em 411 estações climatológicas entre os anos 2000 e 2010. Qual que é o pequeno problema desse arquivo INMET? Os dados eles foram registrados a cada 3 horas, então normalmente você faz um registro a cada 15 minutos, tudo bem? Nesse caso, foi feito um registro a cada 3 horas. Então, de modo a complementar os valores, quebrar essas 3 horas em períodos de 15 minutos, eles tiveram que fazer uma interpolação linear dos resultados. Então, ele não te dá uma grande precisão. Existe uma pequena zona de indefinição, tá? Que não te dá precisão igual a um arquivo TMY ou TRAI. Tudo bem? Mas você pode também estar utilizando. Você vai encontrar a maior parte de arquivos do tipo INMET, tá? Mas ele vai ter uma pequena imprecisão. Bom, sobre radiação solar. Então, a radiação solar ela vai definir as condições necessárias para o conforto térmico e visual em uma edificação. Então, aqui nós temos o movimento de translação, né? Que é a órbita da Terra em volta do Sol. É uma órbita elíptica, como você pode ver aqui. É um ângulo inclinado de 23 graus e 27 minutos. E o que acontece aqui? Conforme a Terra vai dando essa volta, uma hora a região norte, o hemisfério norte do planeta, né, ele vai estar mais próximo do Sol, que é quando ele entra necessariamente no período de verão, e em outro momento ele vai estar mais afastado do Sol, que é quando o hemisfério norte entra no inverno. E, consequentemente, o hemisfério sul vai entrar na área de verão. Já o que nós vamos ter? Vai ter períodos em que a quantidade de radiação que vai chegar à Terra é muito similar. Tudo bem? Aqui nós temos a Terra, com a divisão dela pelo
pela linha do Equador, e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Tá? E em cima desse ângulo nós vamos ter análise da radiação solar que vai atingir o planeta, para que possamos utilizar para o conforto térmico e visual da edificação. Tá, mas como isso vai influenciar de uma maneira um pouco mais precisa? Nesse exemplo aqui, ó, nós podemos analisar, né, de acordo com o local, pontos onde o Sol vai estar em determinadas fases do ano. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, 21 de junho, que é o inverno. Tá? O Sol, você repara, ele está numa área um pouco mais baixa, né? Ele vai ter uma dificuldade maior para atingir a nossa edificação e, consequentemente, aquecê-la. Tá? Não só a edificação, o planeta. Já o que nós temos aqui? Né? Nós temos 21 de março ou 21 de setembro, que é a parte do outono ou primavera. Então você repara que ele está num ponto médio, né, nessa fase. Então, nós já temos uma quantidade um pouco maior de radiação atingindo a nossa edificação. Já em 21 de dezembro, que vai ser o nosso pico do verão, né, o Sol vai estar numa área mais alta, vai atingir diretamente a nossa edificação, né, a superfície do planeta, aquecendo o mais, né, e nos dando aquela sensação térmica, ou confortável ou desconfortável, dependendo de localidade do planeta. Por quê? Por exemplo, quanto mais próximo do Equador, maior a tendência de você ter a mesma quantidade de radiação ao longo do ano. E quanto mais afastado do Equador, maior vai ser essa sensação térmica, essa diferença térmica entre inverno e verão, né, de acordo com o período do ano. Somente no Equador você vai ter uma maior estabilidade, tudo bem? A radiação solar ela pode ser do tipo direta ou difusa. Direta é uma parcela que atinge diretamente a Terra, cuja intensidade depende da altura solar H e do ângulo de incidência dos raios solares em relação à superfície receptora, θ. É a variável de maior influência nos ganhos térmicos de uma edificação e a fonte de luz mais intensa. A intensidade de radiação solar depende de 3 fatores: a lei do cosseno, a dissipação atmosférica e a duração da luz do dia. Tudo bem? Então, essa radiação direta ela é muito importante, tá? Tanto na parte de conforto térmico como visual. Dissipação. Quanto menor a altura solar, mais longo é o trajeto da radiação através da atmosfera, e menos radiação chega à sua superfície devido à sua absorção pelo ozônio, vapores e partículas atmosféricas, que é exatamente aquele ponto, né? Menor a altura solar, você vai ter nuvens e partículas atmosféricas que vão dificultar que essa radiação chegue ao planeta, à superfície, e você tem o frio. Bom, o que é essa lei do cosseno, né, que foi falado aqui na parte da radiação direta, que interfere diretamente na intensidade da radiação? Bom, a lei do cosseno estabelece que a intensidade de radiação incidente em uma superfície inclinada é igual à razão entre a intensidade normal e o cosseno do ângulo de incidência. Mas o que isso quer dizer? Bom, eu tenho aqui o Sol e a radiação solar, tudo bem? Está atingindo uma superfície, tá? Só que ele não está atingindo diretamente. Nós não temos o Sol todo o tempo diretamente sobre as nossas cabeças. Ele vai estar em ângulo, tudo bem? De acordo com esse ângulo, tá? E de acordo com a quantidade de área de superfície que ele está atingindo, nós vamos estabelecer a intensidade de radiação que essa superfície conseguiu absorver. E agora, um pouquinho sobre a radiação difusa. Essa radiação ela é um espalhamento da radiação incidente, ou radiação direta na atmosfera, que tem a sua direção alterada, principalmente por nuvens, partículas, né, e outras situações. A radiação difusa é tanto maior quanto mais nublado for o céu, o que vai garantir que as fachadas do prédio recebam a mesma quantidade de radiação. Então repara, quando o céu está muito nublado, você tem a mesma quantidade de iluminação presente ao seu redor. Não tem variação. Tá? Agora, quando você tem poucas nuvens e a radiação solar é direta, você vai ter locais
onde você vai perceber uma iluminação maior do que em outras. Isso vai sensibilizar a sua visão, pode fazer com que você perca temporariamente a sua vista, né? A sua visão daquele local, porque vai sensibilizar a sua retina. Então aqui nós temos alguns exemplos, olha só. O Sol, obviamente, com uma altitude, né, para 7,5 graus, ele está emitindo 90 lm por watt. Já para uma altitude média, 100 lm por watt, altitude maior que 25 graus, 117 lm por watt. Aqui, céu claro, né, 150 lm por watt, e céu médio, 125 lm por watt. Na parte global, a nossa média, né, do Sol é dado em 115 lm por watt. Já a lâmpada, olha só, a incandescente, ela produz entre 16 a 40 lm por watt. A fluorescente 50 a 80 lm por watt e o sódio de alta pressão 110 lm por watt. Aqui não foi colocado lâmpadas do tipo LED, tá? Mas isso quer dizer o quê? É a quantidade de iluminação que você está produzindo pela quantidade de energia que você está gastando. Então você pode notar que a luz natural ela é muito mais eficiente do que a luz artificial. Tudo bem? Bom, para essa apresentação, né, eu utilizei o livro do professor Lamberts, Eficiência Energética na Arquitetura, que nós vamos estar continuando a utilizar ao longo dessas apresentações. Aqui eu tenho um link para que você possa estar abaixando essa publicação, né, juntamente com outros livros. Essa publicação ela é gratuita. Esse link ele vai abrir a página do Lab EEE, né, Laboratório de Eficiência Energética e Edificações, onde ele tem muitos dados interessantes e importantes. Então foi esse livro aqui, ó, que eu estou utilizando para as apresentações, Eficiência Energética na Arquitetura, terceira edição, que é de 2014. Fora isso, você tem alguns outros livros gratuitos sobre casa eficiente, tá? Volume 1, 2, 3 e 4. Algumas informações sobre dados climáticos, né? Para avaliação energética de edificações. Tem um outro livro, Eficiência Energética na Arquitetura. Esse caso aqui é a primeira edição. Eu aconselho estar baixando a terceira edição. Tudo bem? E aqui nós temos um outro livro em inglês que ensina a você criar modelos muito eficientes, que é também do professor Lambert, só que esse livro aqui ele não é gratuito, você tem que comprar. Então você pode ficar à vontade, né, pegar alguns dados aqui, né, alguns livros sobre eficiência energética do Lab 3E. Bom, espero que você tenha gostado dessa apresentação, né, desse videozinho rápido. Eu vou estar postando os outros, conforme eu for elaborando algumas informações necessárias e colocando aqui no nosso canal. E após eu passar esses dados básicos sobre quais informações necessárias para a criação do modelo, nós vamos fazer um modelo do zero novamente, utilizando todos esses dados para que você possa entender melhor a criação de modelos do Energy Plus. Espero que você tenha gostado, dê um curtir e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até mais.